Pessoal, agradecer aí a participação de vocês, mais um Econext Meet. Hoje com um tema um pouquinho diferente, né? A gente está no mês do contador e por isso a gente achou importante trazer esse tema com esse profissional tão importante para o mercado, tão importante para o mercado de uma forma como um todo, mas na nossa área ambiental muito importante também. A gente acaba tratando muito com profissionais da área de contabilidade, né? Então, é um mês muito importante para nós também. Parabenizar aqui a todos os contadores presentes. Dia 22 vocês estão de aniversário de profissão, né? Então, parabéns a todos vocês. E é uma forma também de a gente fazer essa homenagem para esse profissional tão importante para o mercado. E diante desse momento, e por tudo que a gente vem observando aí, né? Nós, como Quime, a gente achou interessante trazer um pouco essa discussão sobre os contadores 4.0, né? O futuro da contabilidade começa agora. Eu acho que é um tema bem interessante. Estou com duas pessoas aqui que são dois grandes profissionais que vão conversar com a gente. A Letícia, que já é uma parceira aí antiga, já deu outros eventos. Agradecer muito a participação da Letícia. E o Rafael, que é um cara que está muito ligado nessa questão de transformação digital. A Letícia é muito ligada à questão da sustentabilidade, o Rafael muito ligado à questão da transformação digital, que são dois desses pilares muito importantes aí, desse contador do futuro, como estão chamando, ou contadores 4.0. E então é um tema muito interessante, acho que dá para ver aqui pela quantidade de participantes, numa quinta-feira às 17 horas, sendo que eu estou vendo, inclusive, aqui que estou vendo aqui um escritório que, inclusive, está com mais de uma pessoa assistindo ali, um grupo assistindo. Então, fico muito feliz, tá? Porque demonstra a relevância desse assunto e a relevância também de quem está vindo conversar com a gente sobre ele. Agradecer a participação de todos vocês, eu sempre faço essa abertura inicial. Já vi que a Ana Tércia está por aqui, agradecer a Ana Tércia também, ela que me apresentou, a Letícia, ano passado. Obrigado, Ana, foi uma grande indicação, a Letícia, a gente gosta muito de ouvir ela falar. Uma hora temos que ver se tu fala com a gente também, né? A Ana já faz tempo também que eu tento trazer para algum evento, uma hora vai dar certo. Obrigado por estar com a gente aqui. Pessoal, então, já estamos com 44 pessoas. Isso é uma outra coisa que me chamou muita atenção, tá? Vou falar para vocês, a gente passou dos 60 inscritos, tá? Isso é um número para um tema tão específico, é um número bem importante, né? Porque a nossa área é a área mais ambiental. E geralmente não dá todo esse número de participantes que se inscreve, é o número que realmente participa, e a gente já está aqui batendo 44 participantes. Então, quem se inscreveu realmente estava a fim de assistir, isso eu fico muito feliz. Certo, pessoal? Então, agradecer a todos vocês. O Econext é um evento, é um encontro que a gente tem, e tanto que o nome é Econext Meet, tanto pela questão do encontro, mas também pela questão da ferramenta aqui, que a gente sempre, todo mês, a gente traz algum tema relevante para discutir com profissionais, com especialistas da área, e hoje o tema é a questão da contabilidade do futuro, contabilidade 4.0, tá? Que eu acredito que é um movimento, é um conceito que não afeta só os contadores, tá, pessoal? Afeta o mercado de uma forma geral, por isso que a gente está trazendo esse tema aqui. Só para colocar alguns avisos breves para vocês aqui, antes de passar a palavra para a Letícia, para ela se apresentar e começar a fala dela. Ao longo da palestra, a Aline vai colocando alguns avisos para vocês, alguns lembretes, que vai desde a questão de solicitação de certificado para quem quiser, e algumas outras informações importantes vão estar sendo todas colocadas no chat. Aí, depois que nós finalizarmos o nosso bate-papo, a gente sempre abre um espaço para conversar um pouquinho, e a gente vai resgatar lá no chat, lá, se tem alguma pergunta de vocês. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas, para digitar ali, mas durante a conversa a gente evita de interromper para poder trabalhar a linha de raciocínio, mas ao final da fala dos participantes a gente retoma para fazer um fechamento e também para tirar dúvidas ali que tenham surgidas ao longo da nossa discussão. Certo, pessoal? Muito obrigado mais uma vez.
Mais uma vez, parabéns aos profissionais, né, aos contadores, no dia 22 de setembro agora. Então, essa ação é uma homenagem à profissão de vocês. E eu vou passar a palavra para a Letícia, para ela se apresentar brevemente e já começar a discutir conosco esse tema tão importante que são os contadores do futuro. Seja bem-vinda, obrigado, tá, Letícia, mais uma vez por estar com a gente aqui. Muito obrigada, Marçal. Então, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de participar de mais um Econext, ao Marçal e a toda a equipe dele. É sempre um prazer participar de momentos assim, e agradeço muito o espaço que ele tem dado aí já, né, há bastante tempo aí a área contábil como um todo, né, então fico muito feliz em poder participar aqui. Eu sou Letícia Medeiros, eu sou contadora de profissão, mestre, doutora em ciências contábeis, sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nas áreas de auditoria, governança e compliance, e também sócia da Select Consultoria, e é um prazer também ter as minhas sócias aí, a Ana Tércia, a Graciela, nos acompanhando. Inclusive, se quiserem participar aí, podem ficar à vontade também, tá? Mas é um prazer participar aqui desse momento, né, em que a gente celebra aqui o Dia do Contador, justamente, né, com o decreto-lei lá de 1945, que instituiu o primeiro curso de Ciências Contábeis. Então, é um momento que a gente celebra a profissão e aí os desdobramentos. E justamente com base nisso, Marcelo, já gostaria de começar falando um pouquinho disso, né, que a gente tem uma profissão que nos desafia a cada dia e que a cada momento a gente tem uma série de novas portas que se abrem para a contabilidade. Eu acho que esse é o nosso parte da nossa discussão hoje, no sentido de mostrar que a contabilidade, ao contrário de que alguns pensam, ela não parou no tempo, muito pelo contrário, nós estamos aí na vanguarda do conhecimento de tudo que tem de novas possibilidades, de novas práticas para dentro dos negócios como um todo, né? Então, aqui, para citar alguns exemplos, a gente tem, por exemplo, a própria reforma tributária, que já começam com efeitos agora em 2026, isso está trazendo uma série de novas adaptações, aí, tanto para as empresas como para a contabilidade. Nós temos as normas de sustentabilidade também, né, que entram oficialmente em vigor em 2026, mas já tem empresas que estão fazendo, né, a adoção antecipada. E temos outras questões, por exemplo, uma ênfase bastante grande no gerenciamento de riscos corporativos, em toda a parte de compliance, em toda a parte de governança corporativa, diversas mudanças na área pública. Então, são novas perspectivas que se abrem de atuação da contabilidade, em que eu vejo que a contabilidade passa a ter uma importância que até então ela não tinha nas decisões estratégicas das empresas. E isso é muito interessante, porque nós temos uma oportunidade de ser protagonistas nas nossas relações, nos nossos trabalhos, nas nossas atuações dentro da profissão, e isso é muito interessante. Então, a gente tem uma habilidade aí, de certa forma, né, imposta também, muitas vezes pelos órgãos reguladores, de atuar na parte de tecnologia, na parte de controle, na parte de inteligência artificial. Então, tem muitas coisas interessantes, né? A gente está num momento muito significativo. Acho que ouso dizer que desde da adoção das normas internacionais, né, do IFRS, lá em 2007, por aí, a gente está em um dos principais momentos de mudança dentro da área contábil, né, com todas essas novas perspectivas e novas demandas que estão aparecendo aí, que acabam trazendo para a gente aí novas oportunidades de negócio. Então, já para começar o nosso bate-papo, te devolvo a palavra, Marçal, e já agradeço novamente a oportunidade aqui. Muito bem, obrigado, Letícia. E agora, então, vamos ouvir um pouquinho o Rafael, para ele se apresentar brevemente e falar um pouquinho a percepção dele aí sobre esse contador no futuro, o contador 4.0, que a gente está ouvindo falar muito aí.
Valeu, obrigadão. Olá, Marçal. Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Primeiramente, obrigado aí pela lembrança, né, do pessoal da Econext, da Letícia, né, por todos aí. Eu sei que temos 51 online agora, né? Obrigado, 52, 51 voltou, ok, tudo bem, mas muito obrigado aí pelo tempo de vocês, para a gente parar um pouquinho para refletir o que está acontecendo, né? Porque, de fato, as coisas estão mudando. A Letícia trouxe aí uma porção de informações, reforma tributária, questão de compliance, e a pergunta é, muitas vezes, o contador está preparado para tudo isso? Está preparado para essa quantidade de informação que ele vai ter que lidar, e quais são as novas ferramentas, o que, que a gente pode fazer para trazer, né, o contador um pouco mais para a realidade, né, dessa realidade de empresa que está mudando constantemente. Deixa eu me apresentar um pouquinho, eu entrei de sola, mas acabei não me apresentando, gente. Meu nome é Rafael, eu trabalho hoje na MUR, nós somos uma empresa de auditoria, né, eu estou já nessa caminhada já há algum tempinho, então hoje eu faço ali em parte da MUR, eu faço parte da MUR Global, né, nós trabalhamos também com a parte de auxílio, né, dos nossos clientes na transformação digital, e desenvolvendo também ferramentas, né, em relação a isso, né, por isso o Auditar 100 aqui do meu lado. E, gente, basicamente é isso, a gente não pode ficar parado, o contador está muito atualizado, existem muitas ferramentas, existe uma realidade totalmente diferente. Eu me recordo, quando se falava de contabilidade, as pessoas falavam, Deus o livre contabilidade, eu não quero saber de números, não. E a profissão ela vem se transformando, e hoje a gente passa a incluir a questão ambiental junto com a questão contábil, com a questão de auditoria, a gente passa também a incluir o contador a ser um gestor de dados, e por que não, né, o analista desses dados, que é o grande guardião, né, das informações das empresas. E dessa forma, né, eu não vejo outra forma senão a gente ter que correr atrás disso tudo. Contigo, Marçal. Bom, pessoal, vou devolver novamente depois ali para a Letícia, mas eu só queria fazer um comentário antes de passar para a Letícia, que agora vai virar um ping-pong entre vocês dois aí. Mas o que eu queria comentar? Só para a gente fazer uma reflexão juntos aqui, ó. O nome Econext, tá? Ele tem um significado, tá? O Econext, ele vem de Next Economy, a economia do futuro, que está por vir. Então, e aí nisso entra a questão da sustentabilidade, entra a inovação, entra uma série de conceitos. O nosso chão, óbvio, opa, caiu aqui, o nosso chão, óbvio, é mais voltado para a questão da sustentabilidade, é o que a gente trabalha aqui na Química. Mas a gente tem um olhar muito forte para a questão da inovação. Então, o Econext ele traz muito, a nossa base muito mais em cima da questão ambiental e da sustentabilidade, mas nos permite também trazer outros assuntos aí, como esse que a gente está trazendo aqui hoje. Dentro desse conceito de nova economia, ou economia do futuro, que eu acho que esse conceito de contador 4.0 casa muito bem. Ele já é um conceito alinhado a esse conceito do que está por vir. É como que a gente tem que se preparar para enfrentar esse novo mercado. E eu acho que essa reflexão que nós estamos fazendo aqui ela é muito importante para vocês, óbvio, que são os profissionais, né, os contadores, mas essa reflexão ela é necessária para todos nós. A gente está se deparando, e eu estou acompanhando muito de perto essa questão da inteligência artificial aqui na Química, porque eu acho que é uma obrigação nossa ficar atento a tudo que está acontecendo, e assim, ó, as possibilidades são inúmeras. E o que eu vejo? A gente está num momento que está todo mundo falando em automação, 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 né? Tudo é automação, tá tudo certo, pessoal. A gente tem que passar por isso, né? Não, a gente não vai... O Rafael ali que entende mais está rindo, porque, cara, só o que você fala, acho que todo mundo aqui só escuta falar em automação relacionado com inteligência artificial. É um estágio importante, só que ele não é o fim. O fim é o que a gente quer fazer com tudo isso que está vindo.
como é que a gente alia tudo isso que está vindo ao nosso propósito profissional, a razão de existir dos contadores, por que no final das contas os contadores existem, e como que eles podem se valer de tudo isso que está vindo pela frente, para eles realmente conseguir cumprir o seu propósito, né? Então eu acho que essa discussão que a gente vai ter hoje, na minha opinião, ela passa muito por isso. O mundo está mudando, e é incrível, assim, ó, antes levava 1 ano, 2 para mudar alguma coisa, 10 anos. Hoje, dependendo da situação, é de uma semana para outra. Tem coisas que mudam de um dia para o outro. É assustador, assim. Mas o que não muda? O que a gente veio para fazer. Isso não muda. Tem uma frase até bem famosa do Jeff Bezos, que ele fala assim, ó, quando as pessoas me perguntam o que vai mudar no futuro, ele fala assim, não cuida do que vai mudar, cuida do que não vai mudar. Então, eu acho que na questão da contabilidade, dos contadores, é isso também. Eu acho que a gente está falando sobre o futuro e de possibilidades, de desafios, de oportunidades e assim por diante. Mas, diante de tudo isso, tem coisas que não mudam. E é importante tu saber, no meio de tudo isso, o que tu quer e o que não pode mudar no valor que tu entrega para o mercado, né? Então, eu acho que essa discussão ela é muito importante nesse momento, e talvez por isso que tem tanta gente aqui participando com a gente, e eu queria levar com vocês um pouco para esse lado, né? Cara, tudo que está mudando aí, como que nós, como profissionais, vocês como profissionais de contabilidade, nós como profissionais da área ambiental, né? Certamente tem alguns aqui também, como que a gente pode se comportar como um profissional 4.0, né? Eu acho que isso é uma coisa importante para a gente refletir. Vou largar para ti essa bola aí, tá, Letícia? Ótimo. Acho que tocou um ponto muito importante, Marcelo, porque por que a gente fala das mudanças, né? A gente fala porque, primeiro, é que as mudanças chegam e já chegaram, né? Até a gente teve a convenção de contabilidade no Rio Grande do Sul, agora no final de agosto, com mais de 2.300 profissionais lá, que foi um evento muito importante para a classe contábil, e o lema desse evento foi: o futuro chegou, porque já está, né? Essas mudanças já estão acontecendo, e então é interessante a gente falar na perspectiva de atuação do profissional, né, das novas oportunidades que se abrem, também de perspectivas para escritórios de contabilidade. É muito legal quando a gente vê escritórios participando aqui, isso nos dá nos gratifica, assim, porque os escritórios têm possibilidades até de oferecer novos serviços para os seus clientes e novas formas de atuação, porque a gente enxerga que essa questão das novas atividades, né, que trazem demandas para a contabilidade, mas que, de certa forma, também alteram a forma de fazer contabilidade, ou seja, a ideia é que muito do trabalho operacional seja automatizado, passe por uma inteligência artificial, e que nisso a gente resgate aquilo que é essencial da profissão, que é a análise, que é a entrega de informação para a tomada de decisão. Isso que é o essencial da contabilidade, por isso que a gente é apaixonado pela profissão, porque ela nos dá tantas possibilidades, mas, acima de tudo, ela tem um efeito que eu digo que não é um resultado que termina no balanço, né? Quando a gente chega lá no final do balanço, isso não é o final, né? O balanço é só um instrumento, muitas vezes, que a gente faz para a entrega de informação sobre os negócios, para que as pessoas tomem decisões com base nisso, e nisso o que é bonito na nossa profissão, que é justamente o efeito, né, até social que ela traz, porque quando a gente mexe nos negócios, nas decisões das empresas, isso traz um efeito econômico para toda uma sociedade que gira em torno ali, né, da economia. Então, todo mundo está diretamente conectado com isso, e o nosso trabalho acaba afetando toda essa perspectiva. Então, na medida em que a gente consegue utilizar ferramentas e inteligência artificial e automatizar processos, isso nos dá a chance de ofertar novas soluções para as empresas, de trazer, talvez,
informações mais objetivas, mais apuradas, e realmente fazer a mudança, fazer a diferença para os negócios, de maneira geral. Então, isso nos deixa em uma perspectiva, e acho que até por isso que nós estamos aí, talvez, num patamar, começando num patamar diferente ali de reconhecimento da profissão contábil, né? E acho que essa é uma perspectiva. E quando tu comenta ali que tem coisas que não mudam, e que talvez toda essa tecnologia nos trazem de volta para o objetivo inicial da contabilidade, que é justamente oferecer essa informação para tomada de decisões, e aí a gente tem a possibilidade de resgatar o que não muda, né? O que não muda? Olha, dentro da área contábil, o que a gente vende? Basicamente, confiança, né? Confiança naquele relatório, naquela informação, num relatório de auditoria. Então, esses aspectos, como a confiabilidade do trabalho, como a ética, como questões comportamentais até, né? E a gente fala, a minha área aqui, que é a governança corporativa, e eu sempre menciono que governança corporativa não é necessariamente um conjunto de práticas, mas é aquilo que tenta resolver conflitos dentro das empresas, né? Então, em todas essas perspectivas, a gente consegue enxergar melhor, né? Parece que a nuvem se dissipa e a gente enxerga melhor qual é a nossa base de trabalho, a seriedade, o compromisso, a ética, e também o resultado final, que é uma informação muito mais, às vezes, muito mais objetiva, que tenha muito mais utilidade para o tomador de decisão como um todo, seja ele um pequeno negócio, seja uma empresa de grande porte, seja um fundo, seja uma organização do terceiro setor, seja uma cooperativa. Então, com isso, a gente tem aí uma perspectiva de atuação que nos dá aí um reconhecimento talvez melhor da sociedade, né? Então, acho que tu tocou num ponto essencial aqui da nossa discussão, Marçal, e a minha visão é exatamente essa, assim, que a gente pode justamente ter um momento de virada de chave, né, na profissão. Antes de passar para o Rafael, eu queria ver uma coisa contigo, Letícia. E como é que tu vê essa questão aí da sustentabilidade, do ESG na profissão? Bom, esse é um ponto, acho que é extremamente importante a gente comentar, pelo seguinte, a gente tem já, e até a Kimi é especialista nisso, né? Mas a gente tem um novo momento da sustentabilidade, no sentido de que, a partir do momento em que as empresas precisam adotar aí um padrão internacional, que é do ISSB, né? Que é um padrão internacional de divulgação de sustentabilidade, a gente tem ali as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, a 1640 de 2021, a 1710 de 23, que definem ali que o profissional contábil é o responsável técnico pela divulgação dessa informação, e a gente analisa isso sobre a perspectiva, sobre a base de criação dessas normas, que são baseadas lá no SASB, no TCFD, enfim, que são padrões internacionais lá. O que a gente enxerga? Que, mesmo para empresas que já estavam acostumadas a fazer relatos de sustentabilidade, está todo mundo praticamente começando do zero, no sentido de que eu preciso olhar para essa sustentabilidade também com um olhar financeiro, também analisar que impactos efetivos eu tenho na minha contabilidade. Então, e essas informações precisam estar casadas. Então, eu não posso fazer um relato, contar uma história no relatório de sustentabilidade e mostrar outra no meu balanço. E a gente via muito isso de empresas que tinham atuações muito separadas e que ainda tem. Então, a área de sustentabilidade é uma, para quem já tem isso, né? E grandes empresas já tinham, né, muitos anos de trabalho, de atuação na área de sustentabilidade, mas que isso era muito distante da controladoria, da contabilidade da empresa, e que agora a gente está num momento em que a gente precisa juntar.
E aí a gente começa a enxergar um profissional contábil que também precisa atuar com outras áreas, também precisa ter uma atuação multidisciplinar, que a gente fala, né? O Brasil foi um primeiro país a adotar esse padrão internacional. Hoje a gente já tem mais ou menos 35 jurisdições que estão em processo de adoção do padrão internacional de sustentabilidade. Isso representa mais ou menos 60% do PIB global, então são países, né, jurisdições bem importantes que estão adotando. Aqui no Brasil a gente tem já a Renner e a Vale, que publicaram, né, os seus relatórios, que informaram ao mercado que fariam uma adoção antecipada da norma. Tivemos agora há pouco também a celulose Irani, então é teoricamente a terceira empresa. Então, os primeiros relatos de sustentabilidade nesse padrão, que tem este conceito de materialidade financeira, em que a gente precisa analisar os riscos e ver se aquilo traz riscos e oportunidades no fluxo de caixa da empresa, e aí, portanto, isso deve, de alguma forma, ou aparecer no balanço, ou em nota explicativa, mas é uma atuação que vai estar muito próxima da contabilidade, e eu acho que nós precisamos aí assumir, sim, essa responsabilidade, porque técnica, né, do relato, porque primeiro que os contadores são aqueles que estão mais próximos da informação financeira da empresa, que já tem responsabilidade técnica, né, pela divulgação dos outros relatos, né, balanço e conjunto de peças contábeis, né, demonstração do resultado, dentre outras comunicações. Então, que, de certa forma, a gente consegue enxergar o efeito daquilo que a empresa está fazendo na área de sustentabilidade, embora a gente não tenha conhecimento técnicos, né, sobre isso, né, nós não somos especialistas na área ambiental, na área com relação ao clima, mas é justamente por isso que a gente precisa trabalhar numa perspectiva multidisciplinar para que esse relato seja o mais fidedigno possível, no sentido justamente daquilo que eu estava comentando, que é trazer uma informação mais próxima da realidade para a tomada de decisão das empresas, dos gestores, de investidores, né, e do mercado como um todo. E uma questão bem importante na sustentabilidade, e quando a gente adota um padrão internacional, é a possibilidade de comparabilidade também, né, da empresa comparar com as suas próprias informações de um ano para o outro, né, então eu consigo enxergar, né, quando eu adoto um padrão, eu consigo enxergar aquilo que eu melhorei de um ano para outro, o que eu evoluí, o que eu preciso melhorar, mas eu também consigo comparar em relação a outras empresas, a outros mercados. Então, isso nos traz uma perspectiva de visão, de informações, que é bastante interessante, né? A sustentabilidade, e acho que nesse ponto vocês podem tem mais autoridade até que eu de comentar, não é um assunto que muitas pessoas falam, né? É passageiro, essa história de ESG vai passar. A gente vê que não, né? Não tem, é uma norma que veio para ficar, é uma norma que cada vez a gente vai precisar entender mais, né, as avaliações, as metas, as formas de mensuração, porque os efeitos climáticos, os efeitos estão aí, as questões ambientais, as questões sociais, que são muito importantes e que as empresas já estão vendo efeitos, muitas vezes, de uma falta de cuidado com as questões sociais, né, efeitos bem significativos que a gente tem visto na mídia, e muitas vezes a gente só enxerga o efeito disso quando a empresa não cumpre seus requisitos, quando ela deixa de cuidar, e muitas vezes falta a gente olhar o benefício quando a empresa desenvolve bem essa parte. Então, é uma questão, assim, que a gente precisa enxergar como perspectiva,
e com uma realidade que já está aí, que já chegou, né? Por exemplo, a gente, as 4 necessidades de divulgação, né? Nos relatórios de sustentabilidade, aspectos relacionados à governança da empresa. Então, mais uma vez, a gente tem a possibilidade de atuar junto com a empresa para melhorar a governança, porque a partir do entendimento de uma governança corporativa ali, mais desenhada, eu vou conseguir olhar para a minha sustentabilidade de uma forma mais, com maior, vamos dizer assim, com maior robustez, com maior cuidado, e isso pode trazer benefícios para a continuidade dos negócios, né, para o segmento, e nessa perspectiva de continuidade mesmo das empresas. A gente tem uma outra perspectiva, é a questão da explicação da estratégia da empresa e tudo que a sustentabilidade se relaciona com a estratégia dos negócios, toda a questão de gestão de riscos. Então, muitos profissionais da contabilidade não tinham muito um conhecimento do que é uma gestão de riscos, o que é uma matriz de riscos. Hoje a gente precisa conhecer, porque isso vai estar diretamente relacionado àquilo que a gente vai divulgar na perspectiva de materialidade da empresa, né? E depois a parte de metas e métricas. Então, de novo, a gente precisa de um conhecimento que envolve aí indicadores, informação, como é que a gente vai medir e até auxiliar a empresa, ou até auxiliar a área de sustentabilidade na definição de métricas, na melhor metas, na melhor definição da meta, né, que a empresa pretende cumprir, e de como isso vai ser relatado nos relatórios, né. E aqui, só para citar um exemplo, né, a gente teve a divulgação do relatório da Renner, que está servindo, né, e da Vale, que estão servindo de parâmetro para o mercado. Quando a gente abre o relatório de sustentabilidade, ele já está ali nas primeiras páginas, os impactos financeiros que ela tem ali, né, que ela pode ter, os possíveis impactos positivos e alguns negativos, relacionados à sustentabilidade. Então, isso justamente traz aí uma perspectiva diferente, um olhar diferente, tanto da sustentabilidade quanto dos números contábeis que a empresa apresenta. Então, eu sempre enxergo isso como novas perspectivas, né, de atuação do contador nesse sentido. Ótimo, Letícia, muito bem explicado aqui. Eu vou passar a palavra agora para o Rafael, queria que ele falasse um pouquinho sobre transformação digital. E, Letícia, eu queria que depois, no teu encerramento, tu pensasse um pouquinho para me falar, assim, ó, de fato, aonde que está a oportunidade de trabalhar sustentabilidade na contabilidade, ou para os profissionais. Vamos tentar pensar de uma forma prática como que os profissionais podem se valer disso para o seu escritório, para a sua atuação profissional, pode ser? Vou te dar esse desafio para te ficar pensando. Enquanto isso, eu vou deixar o Rafael falar um pouquinho sobre transformação digital, que eu acho que é um papel importante aqui da nossa discussão, né? Tão importante quanto a fala da Letícia sobre sustentabilidade, sobre a base que ela tem muito forte da ESG, né, de sustentabilidade e da importância disso. Queria ouvir de ti, baseado na tua experiência, no teu conhecimento de transformação digital, onde é que isso impacta também no profissional, no contador do futuro aí? Bom, agora é um pouco desafiador falar depois da Letícia, a gente se sente um pouco mais desafiada. Depois dessa aula, agora ficou... Depois dessa aula é difícil. Vamos lá. Gente, então vamos lá, vamos pensar um pouquinho. O Marçal trouxe uma informação aqui muito interessante. O que não vai mudar? Há um tempo atrás, quando começou essa questão toda de transformação, iniciando com transformação digital, seguido de alguns assuntos, tópicos relacionados a data science, inteligência artificial, mas a gente tem que parar e pensar um pouquinho antes. O ser humano, ele habita o planeta há quantos milhões de anos e qual é a nossa perspectiva? É continuar. Isso não vai mudar. Nós vamos estar aqui. Quando começou essa onda que o pessoal
fala da indústria 4.0, IoT, enfim, todas essas siglas, né, que viraram buzzwords, né, muito divulgadas na mídia, enfim, há quem estava dizendo que a função do contador ia ser substituída por uma IA, por uma automação, e cá estamos. Continuamos vivos, continuamos trabalhando. O que está acontecendo conosco? Eu vejo sob um outro prisma. Há um tempo atrás, quando a gente começou a vinda dos computadores para a vida cotidiana das pessoas, muitas funções, de fato, acabaram sendo substituídas, mas algumas funções apenas. O modo de trabalhar aconteceu uma grande transformação, que é o que está acontecendo hoje, só que de forma bem mais massiva e rápida. Trazendo, do ponto de vista dos últimos 5 anos, pegando a pandemia para cá, o que a gente se forçou a ter que buscar conhecimento para trabalhar uma ferramenta diferente, a repensar a nossa forma de agir, a nossa forma de conduzir, a forma com que eu vou tratar o meu cliente, né? Isso eu acho que ainda não vai mudar, porque pessoas gostam de pessoas, pessoas precisam de pessoas para se sentir melhor, e não só se sentir melhor, mas sentir que as coisas fazem sentido, né? E a gente tem que cuidar um pouquinho de onde a gente está habitando, né? Eu não da parte ambiental, se a gente for olhar, eu não vou classificar o profissional que trabalha na área ambiental como químico ou biólogo, até porque a gente sabe, né, que ela é multifacetada, né, essa profissão, né, um pouquinho diferente da nossa, né, Letícia, que a gente, os contadores e tal, mas a questão é, trazendo toda essa transformação digital, vamos chamar assim, esse conjunto de tecnologias que veio da pandemia para cá, todo mundo mudou um pouquinho. Eu quero fazer um experimento com vocês, se ninguém se importar. Alguém pode me dizer, que está nos escutando, responde eu, quem é que já está trabalhando home office? No chat. Ó, já temos gente, ó. Jéssica. Quem mais, pessoal? Só Jéssica? Opa! Temos mais pessoas. A pergunta que eu vou fazer para vocês. Quando vocês têm que encontrar um cliente, encontrar um colega, vocês não ficam felizes? Vocês não se sentem produtivos? Não parece que as coisas começam a fazer sentido? Isso não vai mudar. Agora, vai mudar a forma que a gente trabalha. Como? Eu vou ter novas tecnologias, novas ferramentas que vão me dar uma produtividade muito maior. Ó, já tem, a Jéssica está falando que está trabalhando de casa porque ela tem um escritório em casa, perfeito, né? E aí eu pergunto para vocês, tanto o profissional aqui, o contador, ok, a gente está falando do contador pela Semana do Contador, mas também trazendo a questão para o profissional que trabalha na área ambiental. Vocês já estão utilizando data science, ou seja, ciência de dados? Vocês já estão pegando uma gama de dados dos seus clientes e analisando isso do ponto de vista estatístico? Vocês já estão utilizando tanto o contador quanto o profissional da área ambiental, você não está utilizando uma IA para tirar uma dúvida? Mas, vamos lá, a gente só não pode esquecer uma coisa. IA, ela serve para tirar uma dúvida, para você questionar algo, ter uma resposta rápida e depois verificar se essa resposta está correta, porque a gente vê, dependendo do tipo de IA que você usa, você pode ter uma IA um pouco mais inventiva e outras um pouco mais estritas. Uma questão de e entre outras, né, entre outras coisas que a gente vem utilizando e automatizando também, mas
isso vai transformar o profissional, como a Letícia falou, para ter um perfil um pouco mais analítico. Eu vou perder meu tempo em análise, onde eu estou entregando o quê? Valor para o meu cliente. Que no final das contas, isso tudo só faz sentido se eu entregar valor. Se o meu cliente na outra ponta lá tá vendo, poxa, ele está enxergando algo que eu não estou vendo. E o contador, do ponto de vista, eu vou trazer um pouquinho para o contador, que a gente trabalha muito de retrovisor, a gente olha as coisas do passado. O contador tem um olhar um pouco mais voltado para o passado, por uma questão intrínseca à sua atividade. Mas, parando para pensar, no momento que eu tenho uma ferramenta de data science, ou uma ferramenta que eu posso fazer projeções, por que eu não posso olhar para o futuro também? Por que eu não posso guiar o meu cliente do ponto de vista que eu estou analisando uma perspectiva de faturamento dele, olhar informações históricas, trazer essa projeção, utilizando aí informações de uma IA, com base estatística anterior, ou até mesmo atrelado a um determinado mercado. Esse é o contador do futuro. Esse é o profissional do futuro. Não só o contador do futuro, mas esse é o profissional do futuro. Né? Você está olhando dentro da parte, vamos supor, você está fazendo uma análise de água. Você está lá numa estação de tratamento de efluente, você está vendo DBO, DQO. O que acontece com a DBO, DQO alta, elevada? Dependendo do tipo de problemas que você está identificando na água, você vai ter que ter um tratamento. E por que eu não posso usar a tecnologia para ser um pouco mais preditivo em relação a isso? Eu acho que a postura do profissional vai mudar muito. Ele vai mudar muito em questão de ser prospectivo e não nem tanto reativo. Né? Posso fazer um comentário, Rafael? Por favor. Em cima do que tu está falando, eu acho que tu pegou um ponto bem importante, cara, que daí sou eu agora falando como cliente, né? Todo mundo que tem negócio é cliente de contadores. Eu acho que se os contadores entender isso, cara, é um baita trunfo que tem na mão, porque o empreendedor, falando no meu caso, né, empresas um pouco menores, mas isso eu acho que serve para todo o porte da empresa. Quem está na liderança, quem tem que tomar decisão, quem tem que pensar na estratégia, é uma posição um pouco solitária. Por mais que tu tenha equipe, que tu tenha sócios, tu tenha... E é bem isso que tu falou, às vezes eu sempre falo, né, que o empresário, ele tem que ter 3 papéis, né? O do técnico, que é o cara que entende do que faz, o do empreendedor, que para mim é barra vendedor, né, que é o cara que olha, o técnico olha para o presente, o empreendedor, o vendedor, ele olha para o futuro. E o administrador barra contador é o cara que olha para o passado. Isso eu estou falando do papel do empresário, tá? Ele tem que, na minha opinião, ele tem que vestir esses 3 chapéus aí. Mas essa coisa que tu está falando, isso que tu falou agora, tu imagina tu ter um contador que tu troca uma ideia com ele e ele usa tudo que tem de tecnologia para ajudar a pensar o resultado da empresa para frente, né? Não Qual é o só próximo olhar passo? Qual é o próximo passo? Aonde que tu está deixando dinheiro na mesa? Né? Onde é que tu está deixando a oportunidade de passar? Isso é um baita apelo para trabalhar a contabilidade do futuro, né? É tu realmente focar em quanto de valor, de fato, e o valor pode ser nesse sentido também, no valor monetário, tu pode entregar para o cliente, né? Não, e até, Marçal, quantas vezes porque a gente parece que o contador ele tem um trunfo na mão, que às vezes é só ele que entende o tal do balanço, o tal do DRE, que você vai geralmente, o empreendedor, ele está muito mais focado numa questão caixa. Eu tenho dinheiro para pagar amanhã, eu estou recebendo, mas ele deixa, às vezes, de olhar para a contabilidade como um complemento dessa visão de caixa e utilizar ela de forma a tentar ver o futuro e preparar planos. Porque, claro, aqui não é um exercício de futurologia, mas eu posso começar a pensar em planos e em cenários, que é o que a gente fala na questão de governança, de você ter esse estudo de cenários, né?
Se você for ver alguém estava esperando a taxação do Trump, dos últimos acontecimentos? Não, ninguém estava pensando. Alguém estava pensando que vinha uma Covid por aí? Agora, se você for começar a analisar o negócio e verificar cenários, verificar pontos de risco, até existem estudos, não sei se vocês conhecem, mas o Fórum Econômico Mundial, todo ano ele tem uma publicação em janeiro, geralmente dia 15 de janeiro, que eles fazem a publicação dos maiores riscos esperados e projetam para os próximos 10 anos, 5 anos, e lá tem vários riscos. Durante a pandemia, um pouco antes da pandemia, quando surgiu, eu me ative a algumas questões que estavam lá, dos riscos emergentes, né, que a gente chama de riscos emergentes, são aqueles riscos que existe uma expectativa que aconteçam, estava lá, risco biológico, risco de uma doença acontecer e pasmem, isso aí já era mais antigo, então era um risco que já estava no mapa, já estava verificado. Agora, quem se ateve a essas informações e trouxe para dentro do seu cliente, ou trouxe, ali não é só riscos biológicos, claro, vai ter riscos econômicos, vai ter uma porção de outras informações que eu acho muito interessante o contador ter essa noção, até porque ele auxilia o próprio cliente a traçar planos. E aí você para de ser aquele cara que vai tirar uma DARF e você começa a ser estratégico do ponto de vista do cliente. Então, como eu falei, gente, mudou a ferramenta, mudou o instrumento. Antigamente eu fazia anotações com uma caneta e um pedaço de papel. Hoje eu estou dentro de um computador. Hoje, eu tenho uma ferramenta que ela me permite, pela gama de dados que eu tenho de acesso, a me traçar informações que até então eram inéditas. Uma contabilidade, a questão de 10 anos atrás, 20 anos atrás, você fechava um mês depois. E era rápido. E aí, como é que o administrador ia fazer para tentar fazer um exercício do que ia acontecer? Hoje, muita coisa chega... grandes empresas conseguem fechar, às vezes, no segundo, terceiro dia útil, a contabilidade. Olha o quanto de informação, o quanto de agilidade a gente já tem. E agora, com ferramentas estatísticas, que IA é nada mais, nada menos que estatística. Né? Ela não é alguém que pensa, não existe um cérebro dentro de um computador. É apenas estatística, muito bem aplicada, claro, né? A gente não vai desmerecer, porque, de fato, é algo muito bom. Mas a gente não pode, se a gente entender que a inteligência artificial é uma estatística, a gente vai começar a duvidar de algumas coisas que ela te passa, que às vezes são fantasiosas. Por exemplo, dentro de um chat, você tem, quando você entra e fala oi, a resposta do chat ele vai procurar. Toda vez que alguém falar oi, o que eu devo fazer? Aí ele vai buscar na sua base de dados e vai olhar quantas vezes apareceu oi e qual foi a resposta. A resposta foi olá. Então ele vai utilizar olá. Então, nós não podemos esquecer que não é mágica, né? É algo programado, né? Existe uma ciência por trás disso também. Mas, de fato, vai mudar a nossa forma de interpretar e a nossa forma de produzir. E nós vamos nos adaptando a esses acontecimentos. E uma grande oportunidade, né? Aquela velha história. Sempre existe uma oportunidade interessante frente a uma barreira. Né? Eu acho que esse é o perfil não só do contador, mas do profissional do futuro. Pessoal, cortou um pouquinho o final ali para mim, Rafael, mas foi alguma palavrinha ali. O resto tá tudo certo, tá? Para mim, parabéns. Para mim, eu acho que esse é o perfil do profissional do futuro, seja ele contador, administrador, economista, médico, qualquer profissional. Né? É ver de forma prospectiva. Exatamente. Cara, eu acho que tu já respondeu aí, acho que a grande oportunidade que tu vê nessa transformação digital. Eu tinha deixado uma tarefa para a Letícia aqui,
antes de nós ir para o... Né, já estamos aí a 10 minutos do encerramento, e eu queria abrir um pouquinho para o pessoal falar. E aí, Letícia, eu queria te fazer essa provocação agora. Onde é que tu acha que está a oportunidade em termos de sustentabilidade para o contador 4.0? Onde que tu acha que ele pode explorar isso na sua atuação profissional? Sei que é uma pergunta difícil, tá? Por isso que eu estou fazendo para ti, porque eu sei que de todos nós aqui tem o que mais tem condições de responder isso. Não, tranquilo. É uma boa provocação essa. Assim, acho que até antes de falar especificamente da sustentabilidade, tá? E eu queria trazer uma perspectiva por exemplo, para escritório de contabilidade, tá? Uma das questões que a gente sempre tem é a dificuldade de tempo, né, do contador para executar as suas tarefas, porque é uma quantidade gigantesca de demandas, e quem atua em escritório sabe disso, né? Obrigações acessórias e uma série de questões que o contador realmente ele é um profissional, de certa forma, sobrecarregado. Quando a gente usa aí, por exemplo, a tecnologia e instrumentos para análise de informações, então, para dar exemplos bem simples, tá? E aí depois eu conecto com a questão da sustentabilidade, que eu acho que o grande gancho disso é a gestão de riscos, tá? Aí o contador pode dizer assim, mas eu não sei o que é gerenciamento de risco, não conheço isso, mas de certa forma, é o que a gente faz, né? Então, quando a gente, por exemplo, pega ali uma demonstração de uma empresa, pode ser uma empresa pequena, quando eu olho, eu começo a ver variações, né? Eu comparo um período com o outro, vejo, por exemplo, que o custo está aumentando, que a receita está caindo, eu posso colocar ali uma inteligência artificial, um BI que seja, para calcular, por exemplo, ali prazo de pagamento, prazo de recebimento, daqui a pouco eu enxergo, né, porque é o contador que tem a informação, que consegue fazer essa análise. Olha, empresa, o teu prazo de pagamento aqui está diminuindo, tu tem que pagar mais rápido as tuas contas, e ao mesmo tempo, quando eu olho para o teu ativo lá, tu está demorando mais para vender, tu está demorando mais para receber, isso vai te gerar um problema na sequência. Isso é gerenciamento de risco. Quando eu olho para a empresa e vejo que ela tem um estoque, será que ela tem um seguro? Será que eu não posso sugerir para a empresa, olha, quem sabe tu contrata um seguro? Daqui a pouco a empresa tem uma movimentação em moeda estrangeira, será que ela tem algum instrumento financeiro, algum hedge? Então, são questões teoricamente simples, que quando a gente usa tecnologia, usa instrumentos para isso, a gente consegue, daqui a pouco, formatar isso dentro de um pacote e oferecer para o cliente, agregar valor ao nosso trabalho, né, nesse sentido, que vai gerar um benefício para a empresa vai gerenciar melhor seus riscos, e aí a gente talvez consiga também aumentar a receita, né? E da mesma forma, uma das coisas que mais a gente acompanha de escritório de contabilidade por exemplo, a questão de conflitos, né? Que o contador, a gente fala que é meio quase que um psicólogo da empresa, né? E isso é uma outra questão que é basicamente governança. Quando a gente olha lá, senta lá na sala do contador, lá, um sócio para reclamar do outro, por exemplo, né? Que é uma coisa comum de mercado. Só que justamente essa visão, talvez, do contador, na perspectiva de governança corporativa, que pode fazer uma diferença significativa. Por exemplo, será que eu não sugiro para a empresa estabelecer uma regra de prestação de contas, em que um sócio presta contas para o outro periodicamente? Será que isso não vai reduzir a desconfiança e não vai ajudar a empresa ali a melhorar os seus índices, né? E a própria relação entre um e outro? Será que eu não posso sugerir, por exemplo, um acordo de sócios entre essas pessoas? Isso, com certeza, é um gerenciamento de risco. Então, talvez, uma das coisas que eu sempre digo é que o contador precisa estar mais próximo da empresa, e em escritório de contabilidade a gente vê que muitas vezes não dá tempo para existir essa aproximação, e que quanto mais a gente está próximo do negócio, mais a gente vê essas dificuldades, esses problemas, e talvez a gente consiga criar produtos diferentes nesse sentido, tá?
na perspectiva da sustentabilidade, especificamente, e a gente está já assim, caminhando para o final aqui, eu acho que muito passa por isso, pelo entendimento do que é risco e do efeito disso nas demonstrações contábeis, de fornecer, talvez de auxiliar a empresa a formatar maneiras de calcular, de mensurar indicadores, porque é isso que eu preciso quando a gente fala de sustentabilidade. Eu estou falando essencialmente de informação, tá? O relatório de sustentabilidade é basicamente isso, eu preciso de informação, e o contador, ele tem uma atuação importante nisso, né? No sentido de transformar, talvez, aquilo que é uma informação não financeira numa informação financeira. E como é que eu faço isso? Pensando formas de medir, né? Talvez se eu pegar ali, sei lá, o valor da receita dividido pelo meu custo, será que eu consigo transformar isso num indicador? Então, é olhar para dentro às vezes até da própria contabilidade, para buscar essas informações, tá? E de certa forma, assim, uma questão acho que de negócios como um todo, é uma empresa que precisa ali ter um bom controle interno, ter um bom compliance, e isso muitas vezes é uma lacuna que precisa alguém apontar e dizer, olha, tem uma falha aqui nesse processo, essa informação aqui não chega bem na contabilidade. Então, às vezes, cabe o contador provocar as outras áreas da empresa para que essas informações sejam geradas, para que os processos sejam melhores, para que a empresa tenha mais controle, para que exista uma informação que chegue melhor lá na ponta, para depois servir de base para a construção de um relatório de sustentabilidade. Então, por isso que eu gostaria de resgatar aquilo que o Rafael mencionou, de sair de uma posição reativa para uma posição mais ativa, que a gente assuma este lugar de protagonismo, no sentido de puxar, de pedir informação, de solicitar, de requerer para a empresa melhorias, né, nesse sentido, né? E aí a gente vai ter, acho que uma participação mais ativa da contabilidade nessa perspectiva. Não sei se eu respondi a tua pergunta, a tua provocação, Marcelo. Respondeu muito bem, Letícia. Eu acho que tu e o Rafael aqui, acho que conseguiram colocar muito claro, assim, o ponto de vista de vocês em relação ao que está vindo por aí, como aproveitar também, né? Então, parabéns a vocês dois, muito obrigado. A fala de vocês foi muito esclarecedora. Ao longo aqui da nossa conversa, teve vários recadinhos aqui que a Aline foi colocando. Quero deixar um último recado para vocês. Quem se inscreveu na palestra vai receber um guia prático para contadores, para trabalhar a área ambiental aí junto aos clientes e como aproveitar isso. Vocês vão estar recebendo por e-mail, tá, pessoal? Quem não veio aqui pela inscrição e quiser pedir depois, pode conversar com a Lia, que é a nossa IA, tá, Rafa? Depois eu vou te apresentar a Lia para te conversar com ela, tu me diz se ela tá boa ou não. Ótimo, vamos bater alguns papos com ela. Então. Acho que tu vai ser um bom teste para ela aí. Pessoal, muito obrigado a todos vocês, 40 pessoas até o final aqui, tá? Muito obrigado mesmo. Como a gente acabou se estendendo um pouquinho e a gente sempre respeita muito a questão do horário, a gente vai ter menos de 2 minutos para uma perguntinha. Então, se alguém quiser aproveitar e fazer uma pergunta, ou se tem ali, não sei se tem ou não, fique à vontade. Mas como foi tanto conteúdo, a gente acabou não conseguindo deixar espaço muito para as perguntas. Mas também estamos aqui, se alguém também quiser abrir o microfone e complementar. Mas eu só tenho que parabenizar e agradecer muito a Letícia e o Rafael pela aula que vocês deram para todos nós aqui hoje. Estou muito feliz de ter chamado vocês, muito feliz da Ana Tércia ter me apresentado a Letícia e a Letícia ter indicado o Rafael. Deu tudo certo. Muito obrigado mesmo, tá, pessoal? Não sei, Aline, se alguém... Muito obrigada, pessoal. Obrigada, agradecer a Ana também pela indicação, né? É sempre um prazer participar aqui com vocês. E a gente fica à disposição, caso vocês tenham perguntas, até responder depois por e-mail, enfim. Muito obrigada. Obrigadão. Aline, alguma dúvida aí? O pessoal elogiou bastante, né, as falas do Rafael e da Letícia, o pessoal também concordando com a tua fala, Marçal.
E aproveitando que tu me deu a palavra, eu estou vendo vários franqueados online, então quero agradecer também o empenho deles nessa ação, né, do convite e tudo. Então, agradecer a participação dos franqueados. Obrigado. Eu vi que a Ana abriu a câmera. Quer falar, Ana? Só parabenizar vocês, maravilhoso. Vim aqui aprender um pouquinho mais aí com a minha sócia Letícia e dizer que é muito bom ver a contabilidade celebrando, né, e conquistando, ampliando espaços. Estão todos de parabéns. Muito obrigado, meus amigos. Foi show. Parabéns, tá? Obrigadão. Até a próxima.